Conselheira Érica. Conselheira Érica, consegue ouvir bem aqui? Consigo sim. Os senhores me ouvem bem? Sim, está perfeito. Não está muito alto? Não, não está. Está ótimo. Então tá bom, obrigado. Bom, ok, sejam todos bem-vindos então à sessão ordinária do Conselho Penitenciário do Estado do Paraná. Hoje, dia 10 de maio de 2023, presentes na sessão o conselheiro Júlio, conselheiro André, conselheira Yara, futura conselheira Letícia aqui presente também, damos a honra de prestigiar a nossa sessão. Na forma online, conselheiro William, conselheira Érica, conselheiro Joy, conselheiro Antônio Quinupa. Justificou a sua ausência o conselheiro Marshall Tokers. Sejam todos bem-vindos. Não sei se todos estão conseguindo ouvir bem. Conselheira Érica, conselheiro William, conselheiro André Quinupa. Antônio Quinupa, desculpe. Sim, perfeito. Está ótimo. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Aqui dando as boas-vindas ao Conselho, como posso ser recentemente, conselheiro Júlio, representante da comunidade, seja bem-vindo, representante suplente da cadeira da comunidade 2. Seja bem-vindo, conselheiro Júlio. Obrigado. Seja bem-vindo aos quadros do Conselho Penitenciário. Eles conseguem ouvir. Alô, é uma honra, uma satisfação. Espero estar colaborando com o Conselho Penitenciário e, mais uma vez, agradeço ao presidente pelo grato convite. Presente também aqui na sessão, futura conselheira Letícia, que estamos aguardando a formalidade, o ato do decreto do governador, para que tome posse também na qualidade de conselheira titular em substituição à conselheira atual, Yara Estrada, que ficará na cadeira da suplência do Ministério Público Federal. Seja bem-vinda, conselheira Letícia. Os demais conselheiros também, todos sejam bem-vindos e ótima tarde. Assuntos gerais, nós de início já colocamos na tela o decreto que foi assinado recentemente pelo governador do estado. Eu só vou pedir a gentileza para que a senhora Bruna só reproduza o número dele, por favor, se eu não me engano, é o 1689, decreto. 1676. Ok, decreto 1676, que deu, dentro do âmbito do Estado do Paraná, após aí quase 100 anos, identidade visual ao Conselho Penitenciário do Estado do Paraná. Então, é um decreto regulamentando a simbologia e as marcações e o grafismo do Conselho Penitenciário do Estado. Essa é a primeira conquista, por mais que seja pequena, né? Ela tem grande validade em âmbito estadual e nacional aqui para o próprio Conselho. Foi uma das primeiras conquistas da nossa gestão também, graças a todos os conselheiros aí que aprovaram. Né? Também temos o segundo decreto, se puder colocar, senhora Bruna. Só por gentileza, reproduzir o número dele, por favor. No em cima, na parte do cabeçalho do decreto. Isso. Isso mesmo. 1829. Ok. Decreto 1829, ele nomeia como membros do Fundo Penitenciário os conselheiros Luiz Henrique Magalhães Calcucci, na qualidade de titular, e também na qualidade de conselheiro suplente, conselheiro William Zonato. Então, fomos reconduzidos a participar das cadeiras do Fundo Penitenciário do Estado do Paraná, conselheiro William. Parabéns e, mais uma vez, conselheiro William. Conselheiro Joy, seja bem-vindo também à sessão, presente. Boa tarde. Bom, boa tarde. Consegue nos ouvir bem, conselheiro Joy? Sim, normal. Ok. Bom, demais, a palavra está aberta para o conselheiro que queira se manifestar, dando preferência aos conselheiros que estão na forma presencial. A conselheira Yara, está com a palavra, fique à vontade. Funcionários não têm nenhuma manifestação. Ok, obrigado, conselheira Yara. Conselheiro Júlio. Senhor presidente, por hora, como estamos chegando nesse momento na casa, eu fico na observação dos milhões de parceiros que aqui estão, para poder aprender um pouco. Por hora, eu gostaria de observar. Muito obrigado. Obrigado, conselheiro Júlio. Passo a palavra ao conselheiro André. Ok, sem manifestação. Obrigado. A palavra está aberta aos conselheiros que estão na forma virtual, começando pelo conselheiro Joy. Pois não, senhor presidente.
palavra está aberta a assuntos gerais, se o conselheiro Assuntos desejar. gerais? Isso. Não, eu não tenho nenhum assunto geral. Obrigado. Nada. Conselheira Érica. Tampouco tenho, senhor presidente. Obrigada. Obrigado, conselheira Érica. A palavra está aberta ainda, conselheiro Antônio Quinupa. Boa tarde a todas e todos. E parabenizar os colegas, né, que estão assumindo. Aos poucos vamos ocupando as cadeiras aí, não é, senhor presidente? Né? Com certeza, conselheiro Quinupa. Muito obrigado. Conselheiro William. Boa tarde. Só a ciência mesmo do decreto que reconduziu as funções do FUPEM, e desejar boas-vindas ao conselheiro Júlio. Está ótimo, conselheiro William. Com relação ao nosso projeto principal, que também está em andamento, junto à Casa Civil, na parte da decretos, diretoria legislativa e projeto de lei que envolve aí a recondução do pagamento do GETONS. Então, de lá, o que houve na prática, né? Na época que nós fizemos a propositura desse projeto, lá em 2019, nós usamos como base a tabela de agente de apoio 50%. Essa tabela, depois de 2019 até 2023, houve uma alteração recente agora, em abril, e ela mudou os valores. Então, esse projeto volta para o Conselho apenas para atualização da tabela e retorna diretamente para a Casa Civil para andamento junto ao Poder Executivo, chefe do Poder Executivo, o excelentíssimo governador Carlos Márcio Ratinho Júnior, para assinatura e andamento. O que envolve isso? O valor, na verdade, dobrou, né? Dobrou o montante total de dotação orçamentária. Então, isso envolve toda uma dinâmica dentro, envolvendo a própria Secretaria de Estado de Segurança Pública, bem como a Secretaria da Fazenda, para aprovação desse projeto. Lembrando que na reunião anterior eu já havia passado pela Comissão de Cargos e Salários do governo, já está aprovado por maioria, ficando ausente a manifestação apenas da secretária da Fazenda, a doutora Márcia Tavares, e ela não se manifestou-se de forma apenas se abstendo, porque ela elaborou um relatório dizendo que o orçamento total do Estado era menor do que o total de gastos que existe nesse exercício agora, por tal motivo somente, né? Mas como a proposta está dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal, muito abaixo do limite prudencial, a Comissão de Cargos e Salários aprovou por maioria e deu prosseguimento do nosso projeto. Então vamos esperar e torcer para que a doutora Letícia já entrando, o doutor Júlio entrando, já entrou e o doutor André já entre num novo período de conselho penitenciário, né, conselheiro. Estamos aí na luta, né? Seja bem-vindo também, registra a presença do conselheiro Thorsten Ferraz. Seja bem-vindo, conselheiro Thorsten. Boa tarde, senhor presidente e mais conselheiros. Hoje eu vou participar aqui de forma virtual. Nós estamos acompanhando os procedimentos da unidade aqui e eu não consigo me deslocar até o centro. Então, vamos continuar a reunião por aqui, senhor presidente e mais conselheiros. Tá ótimo, conselheiro Thorsten, seja bem-vindo. Então, esperamos boas notícias em breve para o conselho e isso se dará dentro dos próximos 60 dias. Ou sim, espero que sim. Esse é o meu desejo. Então, essa é a notícia que eu quero dar para todos os conselheiros presentes. É claro que há toda uma engenharia política, né, que reformula alguns dados, algumas cadeiras, nesse sentido também, que faz parte também para você conseguir algo dentro do governo, você tem que fazer essa gestão, né, interna também de recursos e também de interesses. Bom, obrigado a todos. Já sem mais delongas, passo a palavra então à conselheira Yara, presente, se tiver relatórios do Conselho da Comunidade, de mérito ou de inspeção, possa proferir seu parecer. Seja bem-vinda, conselheira Yara. Obrigada. Na verdade, eu não tenho nenhum relatório, não parecer para apresentar, mas eu só queria fazer uma justificar que eu recebi uma lista de protocolos que estavam comigo. E eu tenho que reconhecer que eu acho que eu não sei os protocolos que eu já tinha falado, né? Então, estavam todos os pareceres estão juntados, estão todos em ordem. Eu só tenho que dar andamento, que acho que é essa fase que eu não sei. Alguns faltam sua assinatura, e os pareceres já tinham sido apresentados. Tá? Depois eu explico para a Bruna, já tinha até comentado com ela, mas é isso. Enquanto os pareceres eu não tenho para essa sessão. Está ótimo, conselheira Yara, muito obrigado.
Passo a palavra, então, ao conselheiro André Lagoinski, se tiver relatórios de mérito, conselheiro da comunidade ou de expressão, possa proferir seu parecer. Seja bem-vindo, conselheiro André. Bem-vindo. Obrigado. Eu quero dar as boas-vindas, na verdade, aos novos conselheiros, né, que estão já assumiram e a leitura que vai assumir. Eu não tenho nenhum protocolo pendente, os que me foram encaminhados eu já devolvi e estão todos comparecidos. Obrigado, conselheiro André. Também me recordo aqui que também vai tomar posse em breve a conselheira Regina, que substituiu agora recentemente, já estamos agora dos trâmites burocráticos também, o conselheiro Paulo Cohen também, que era representante da antiga cadeira do IML, que é do Instituto Médico Legal, agora do atual PCT, então onde faz parte o conselheiro André Lagoinski. Falei corretamente seu sobrenome, conselheiro? Langovski, desculpe, está certo. A palavra está, então, agora com o conselheiro Joey Tenilson Velo, se tiver relatórios de mérito, conselheiro da comunidade, de expressão, possa proferir seu parecer. Seja bem-vindo, conselheiro Joey. Obrigado, senhor presidente. Eu tenho aqui 2 pareceres. Vou ter que pedir para o senhor passar adiante, porque não está abrindo aqui no EPROC. Vou ter que ver por quê. Ok, conselheiro Joey, vou passar a palavra, então, à conselheira Érica, se tiver relatórios de mérito, conselheiro da comunidade de expressão, possa proferir seu parecer. Seja bem-vindo, conselheira Érica. Depois volta a palavra para o conselheiro Joey, de forma automática. Obrigado, conselheiro. Obrigada, senhor presidente. Mais uma vez, cumprimento todos os presentes, dou boas-vindas aos novos colegas. Fico à disposição para prestar qualquer auxílio que se faça necessário. Senhor presidente, eu tenho 4 protocolos comigo. Eu vou, então, começar pelo mais grave que eu, né, na minha visão aqui, o mais urgente e o mais preocupante. O primeiro deles é um expediente que foi instaurado em razão do recebimento de um ofício da própria Defensoria Pública da União, lá de Brasília, com 2 cartas encaminhadas com denúncias, né, apontando supostas irregularidades na Penitenciária Estadual de Cascavel. Essas cartas não foram assinadas, né, foram simplesmente encaminhadas, e eu fiz um breve resumo todas as irregularidades que foram apontadas nas cartas, que totalizaram o número de 20. Então, eu arrolei aqui para ser mais, né, ficar mais didático para expor aos senhores o que os internos estão indicando nessas correspondências. Eles apontam, em síntese, tratamento inadequado dos custodiados pelos agentes e pela direção do estabelecimento, más condições de higiene na estrutura de visita íntima, desvio de alimentos recebidos dos familiares, tratamento inadequado das correspondências, ausência de local adequado para estacionamento dos veículos dos familiares, reivindicação de visitas aos domingos para o 2º e 3º blocos, excesso de fiscalização dos visitantes por raio-x, estariam sendo obrigados a passar pelo raio-x 4 ou 5 vezes no mesmo dia e também pelo scanner, tratamento inadequado às visitas pelas agentes femininas, suposto desvio de verbas pela direção da unidade, atuação inadequada do GSI e do SOI, baixa qualidade da alimentação fornecida e suposto superfaturamento no contrato com o restaurante, ausência e inadequação de atendimento médico e de fornecimento de medicamentos, ausência de programas de remissão de pena, liberação de alguns alimentos proibidos, por exemplo, miojo, café e açúcar, e alimentos para a hora da visita, aumento do peso do SEDEX e das quantidades de alimentos e produtos de higiene e vestuário, demora na liberação da sacola trazida pelas famílias ou vindas por SEDEX, liberação do cobertor para o dia de visitas,
pois não há banco suficiente para todos sentarem, liberação de artesanato para todas as galerias, possibilidade dos familiares deixarem as sacolas também no finais de semana, atendimento médico e psicológico. Alegam que todas essas reivindicações já foram feitas ao juízo corregedor, direção do estabelecimento, defensoria pública e até o momento ainda não teriam sido atendidos. Na sequência, o expediente foi encaminhado à direção da penitenciária para que, né, tomasse ciência e prestasse os esclarecimentos que entendessem necessários. E a direção fez um longo documento com resposta pormenorizada a cada uma dessas reclamações, tentando explicar, né, que, na medida do possível, tudo era feito de acordo com a lei e os atos normativos, né? Aqui é um extenso arrazoado, eu reproduzo aqui no meu parecer, mas para resumir, eles respondem a cada uma dessas situações apontadas pelos internos. Porém, ao final, eu fiquei até bastante em dúvida de como concluir essa situação, mas eu percebi que, com relação a essa penitenciária específica, né, penitenciária estadual Tiago Borges de Carvalho, não houve visita local, né, do Conselho Penitenciário à unidade. O que nós recebemos foi o relatório de inspeção prévia, né? Além disso, indaguei, ainda a Bruna me ajudou a localizar, o último relatório do Conselho da Comunidade de Cascavel, nós recebemos em 2020. De lá para cá, nós não tivemos mais nenhum reporte lá do Conselho da Comunidade. Então, sem, em absoluto, desconsiderar todos os esclarecimentos prestados pela direção do estabelecimento prisional, que foram, repito, muito detalhados e com vários pormenores, considerando elevado o número de reclamações e também a gravidade, em especial de algumas delas, eu proponho no parecer sugere-se que, se possível, que seja realizada a visita in loco da penitenciária pelo Conselho Penitenciário, né, que seja feita, então, a visita local. E, de toda forma, B, embora os custodiados tenham dito que já apresentaram essas reivindicações às autoridades locais, entendo que seria o caso de oficiar ao juízo corregedor, responsável pela unidade prisional, bem assim ao Ministério Público Estadual da localidade, o Conselho da Comunidade de Cascavel e a Defensoria Pública Estadual, lá atuante, com cópia dos documentos acostados a esse protocolo para ciência e medidas que entenderem de direito, a fim de solucionar, se ainda persistirem, os problemas apontados pelos internos. É como eu me manifestei. Não sei se os senhores teriam uma outra, né, solução ou ainda uma outra alternativa que pudesse ser acrescentada aqui, mas, no meu parecer, ponderei essas duas possibilidades. Ok, conselheira Érica. Bom, primeiramente, com relação à inspeção. A conselheira Érica, no período lá da semana do dia 29, tem disponibilidade para realizar a inspeção em loco? 29 de maio? 29 de maio. A semana do dia 29 até o dia 2 de maio, até 2 de junho. Daí nós já aproveitamos e fazemos a vistoria em todas as unidades locais ali, né? Uma ao lado da outra. Senhor presidente, esta semana que vem e na última semana de maio, que é exatamente essa, eu estarei em plantão de atendimento e noturno da defensoria, então não consigo me deslocar, sair de Curitiba nessas datas. Não, mas não tem problema, é só para uma pesquisa em loco, mas depois a gente entra em contato com a doutora, vê a possibilidade e a gente negocia e deixa ajustado. Porque a gente tem uma programação para vistorias nas unidades de Maringá, unidade de Foz do Iguaçu, unidade de Cascavel e depois de Ponta Grossa. Ainda já nesse semestre e no início do próximo já. A gente vai verificar a disponibilidade dos conselheiros, já faz uma via sacra até esses locais para poder realizar a inspeção em loco. Pelo menos uma visita técnica para conhecer as unidades, a realidade de cada local. É bastante importante, né? Mas com relação seria importante também. Certo. Com relação ao parecer emitido pela conselheira Érica,
eu coloco a votação por todos os conselheiros que estão presentes e pelos conselheiros que estão na forma online, como estão na forma online, fazendo um gesto de costume para aqueles que aprovam, erguendo a mão, por gentileza. Está aprovado por maior. Está aprovado, conselheira. Pode prosseguir, se tivermos algum, por favor. Sim, tenho sim. Senhor presidente, o próximo é um relatório do Conselho da Comunidade de Nova Esperança. É um conselho que vem regularmente apresentando os seus relatórios. Eu acompanho esse conselho já há algum tempo. Esse relatório especificamente é do mês de fevereiro de 2023. Então, um conselho que está instalado desde 2006, possui uma estrutura mínima para desenvolvimento das suas atividades. Ao menos uma vez por mês visitam a unidade penal da comarca. Na época do relatório, a cadeia pública abrigava 26 pessoas, sendo 19 condenados em definitivo, 6 provisórios e 1 preso por dívida civil. Há atendimento básico a cada 15 dias, não há assistência social nem psicológica aos presos. Também não há assistência educacional, nem religiosa, nem social. Prestam assistência aos egressos e às famílias quando solicitado. Não há comissão técnica de classificação e tampouco comissão disciplinar. Há 4 custodiados trabalhando. Acompanham ainda o cumprimento de penas substitutivas, de regime aberto e também condições por conta de suspensão condicional do processo. Realizaram entrevistas com 3 custodiados. Disse não constar irregularidades no estabelecimento prisional, mas lembram que a cadeia pública está em reforma para adequação e futuras instalações para abrigar novo perfil de interno. Então, as informações trazidas são suficientes para mim, notadamente considerando a questão das reformas ainda em curso, e por esse motivo, o parecer é favorável à sua aprovação, medida pela qual esperamos pelos novos relatórios a serem enviados a esse Conselho. Coloque a votação pelos conselheiros que estão presentes, pelos conselheiros que estão na forma online, fazendo o gesto de costume para aqueles que aprovarem, erguendo a mão, por gentileza. Está aprovado. Conselheira Érica, pode prosseguir, por favor, se tiver mais algum parecer. Tem sim. Eu só que ele sumiu aqui. Aqui, achei. O próximo é um relatório prévio de inspeção, estabelecimento de serviços penais do Complexo Social de Cruzeiro do Oeste. Esse caso eu já tinha pedido a conversão em diligência, porque eles tinham deixado de responder várias questões do formulário e agora retornou devidamente respondido. Então, como disse, o Complexo Social de Cruzeiro do Oeste, ele funciona em local cedido pela Prefeitura, acompanha pessoas em cumprimento de regime semiaberto harmonizado e penas restritivas de direitos. Há alvará de construção, a resposta é que há, mas não há informação sobre o ano da construção, data do último alvará ou mesmo data da última vistoria pelos bombeiros, o que a gente tem percebido na grande maioria dos casos. Atende a comarca de Cruzeiro do Oeste, não existe limite de vagas pela natureza da unidade. Atualmente atende 211 homens e 33 mulheres em alternativas penais, 73 homens e 9 mulheres monitorados por tornozeleira e 150 homens e 10 mulheres egressos. Não possui refeitório para os atendidos, mas há refeitório para os agentes, para os que trabalham no local. O sistema de segurança é realizado por meio de uso de veículos, não há gravações, não dispõe de equipe de intervenção tática, no local e tampouco disponíveis para atuação no local. O estabelecimento encontra-se bem mantido e iluminado. Não há informações sobre as condições estruturais mais detalhadas, eles responderam que estaria prejudicado, por conta das celas, galerias e assim. Não possui livro de autoridades. Foi inspecionado pelo juízo da execução local em 9 de outubro do ano passado e visitado pelo mesmo juízo em abril deste ano, agora 2023, pela pastoral carcerária e pelo Conselho da Comunidade em outubro do ano passado. Não há informações sobre reuniões de Conselho Disciplinar ou CTC, foi respondido prejudicado o quesito.
Também prejudicadas as questões sobre segurança, alimentação, assistência material. No que se refere à assistência à saúde, algumas questões foram respondidas como prejudicadas, mas informaram que há um projeto para tratamento de usuários de drogas executado pelos próprios profissionais do complexo. Com relação às medidas adotadas para a contenção da disseminação do novo coronavírus, a indicação de que foram fornecidas máscaras, luvas, álcool em gel e álcool líquido. Não houve informações sobre testagem dos atendidos e dos que ali trabalham. Não houve resposta se conta com um local próprio para que os advogados possam atender seus clientes e não é oferecida assistência judiciária gratuita, mais uma vez em razão da natureza do estabelecimento. Disseram ainda que a Defensoria Pública do Estado não atende no local. Não informou sobre lugares para a realização de cultos religiosos, recebem atendimento psicológico, há um psicólogo no local para a realização desse trabalho, não há atividades de lazer, recebem atendimento de 2 assistentes sociais. Com relação à assistência educacional, é oferecida instrução escolar regular, realizam EJA, Enseja e Enem, há salas de aula, biblioteca, espaço multiuso e ainda projetos de remissão pela leitura. Atualmente, 20 dos atendidos participam dos projetos de remissão. O complexo oferece cursos de qualificação profissional e não há informação de quantos atendidos estão nessa atividade. Há disponibilização de trabalho em canteiros externos e convênio com empresas e com a prefeitura do município. No que diz respeito aos recursos humanos, informou-se que 8 pessoas trabalham no complexo e os agentes recebem cursos de atualização e atendimento psicológico e psicossociais. A notícia ainda que não recebem treinamentos anuais e tampouco atendimento médico. Por fim, a participação de ONGs ou órgãos no estabelecimento penal e não houve repasse, houve repasse de valores pelo Conselho da Comunidade Local no mês de abril de 2023. Conclusão, as informações trazidas são suficientes e, por esse motivo, parecerá favorável à aprovação, mas por cautela, ante a ausência de informações sobre as datas de vistorias e alvará, propõe o envio de ofício ao Corpo de Bombeiros da localidade, a fim de que preste informações sobre a vistoria do imóvel onde funciona o complexo, bem assim envio de ofício à Prefeitura de Cruzeiro do Oeste para solicitar esclarecimentos sobre os competentes alvarás de funcionamento. É como eu me manifesto, senhor presidente. Coloco em deliberação e votação por todos os conselheiros que estão presentes e também na forma online. E os que estão presentes fazendo o sinal de costume pela aprovação, erguendo a mão. Aprovado, conselheira Érica. Pode prosseguir se tiver mais algum, por favor. Tem um último, mais simples, é também um relatório prévio de inspeção que veio do Patronato Penitenciário de Cascavel. No entanto, quase nenhuma questão foi respondida pelo patronato. E aí, como tenho feito nos outros casos, o relatório é para conversão, o parecer é para conversão do protocolo em diligência, a fim de que o patronato complemente as respostas do formulário, com a orientação de que, caso a pergunta não seja aplicável pela natureza do estabelecimento, que ao menos dê a informação de que resta prejudicado e não simplesmente deixe em branco. Pois, repito, há situações em que os complexos sociais respondem a determinados questionamentos e outros não respondem. Então, não é possível concluir que aquela situação não se aplica àquele complexo se eles realmente não disserem dessa forma. Então, por cautela, para que possa ser feita a avaliação, que já é prejudicada por ser à distância, mas que possa ser feita da maneira mais adequada possível, solicita a conversão de diligência para que, ao menos, respondam adequadamente todas as questões do formulário, após o que peço nova vista do protocolo. Todos os conselheiros presentes estão na forma online. E votação, estão presentes, aqueles que concordam, fazendo o sinal de costume pela aprovação e dando a mão.
Está aprovado, conselheira Érica. Pode conseguir, se tiver mais algum, por favor. Senhor presidente, eram esses que estavam comigo. Com isso, concluo todos os protocolos que estavam pendentes em meu nome. Era isso por hoje. Muito obrigada. Obrigado pela presença. Conselheira Érica, passa a palavra, então, retorna a palavra ao conselheiro Joey, para que possa emitir os seus pareceres. Antes, somente, também aqui, agradeço a presença do conselheiro Miguel, que também se faz presente na nossa sessão. Obrigado, conselheiro Miguel. Está com a palavra, conselheiro Joey. Obrigado, senhor presidente. Eu tenho 2 pareceres. O primeiro é um relatório de inspeção prévia apresentada pela direção da cadeia de Francisco Beltrão, ou melhor, desculpa, eu vi um erro material aqui, Engenheiro Beltrão. Engenheiro Beltrão, datado de março, o último. Informa que o estabelecimento tem capacidade para 27 presos no regime fechado, porém, em março havia 54 no local. As condições gerais são consideradas razoáveis, com exceção da parte da higiene, e a condição das celas, a condição física das celas, também são tidas como ruins. Assistência material e de saúde são providenciadas pelo Estado, com a colaboração do Conselho da Comunidade. Não há assistência psicológica ou lazer à disposição. Há assistência social, remissão de pena pela leitura, também remissão pela educação, frequência em orientação educacional e trabalho para poucos presos, cerca de 5, 6 presos, eventualmente trabalho na unidade. Sendo assim, opino seja informada a Secretaria de Segurança para tomar ciência da superlotação, que, a meu ver, acontece na cadeia de Engenheiro Beltrão, e também sobre as condições precárias do estabelecimento, que poderão ser melhor analisadas pela Secretaria. Este é o parecer em relação a esse protocolo. Em discussão, todos os conselheiros presentes e aqueles que concordam, fazendo o gesto de costume pela... Está aprovado, conselheiro Joey. Pode prosseguir, por favor, se tivermos algum. Aqui agora um relatório apresentado pelo Conselho da Comunidade de Pinhão, datado de janeiro, o último. Forma que tem realizado visitas periódicas na cadeia da cidade sem haver constatado irregularidades dignas de nota. Em janeiro havia 43 presos no local, sendo 3 condenados. Porém, o relatório não esclarece a capacidade da cadeia, não há assistência psicológica, orientação escolar ou cursos profissionalizantes. Ainda informa que na cadeia há espaço apropriado para atendimento médico e que apenas 3 presos trabalhavam em janeiro sem remissão de pena. O Conselho colabora com assistência material e social, bem como orienta e ajuda presos, ajuda os egressos desta cadeia. Eu opino pela aprovação do relatório, senhor presidente. Coloco em discussão por todos os conselheiros presentes e votação, se concordam, fazemos sinal de costume. Está aprovado, conselheiro Joey. Pode prosseguir, por favor, se tivermos algum. Eram só esses que eu tinha. Obrigado pela presença, conselheiro Joey. Passa a Obrigado. palavra, então, agora ao conselheiro William Zonato, se tiver relatórios de inspeção, conselhos da comunidade ou de mérito, possa proferir seu parecer. Seja bem-vindo, conselheiro William. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos. Não tenho nenhum pendente, muito embora eu tenha ficado com 3 processos que eu acabei não encaminhando. Talvez esteja naquela lista lá, e estou fazendo isso agora. Ok, conselheiro William, só lembrando que... Desculpa, só esclarecendo, eles já foram apresentados. Está ótimo, conselheiro William. Só lembrando que para os conselheiros que ainda não tiveram contato com o sistema e protocolo, nós, do Conselho Penitenciário, ainda não fizemos uma preparação mesmo. Por isso a importância da reunião aqui em loco, para que a gente possa marcar para aqueles que não conhecem, fazer um passo a passo, para que todos saibam, façam o mesmo procedimento. Como todo sistema, né? A gente precisa de que alguém mostre o caminho para que a gente possa saber como inserir ou até mesmo finalizar pendências junto ao
ao sistema. É normal, é natural. Assim, depois que a gente fizer a preparação, esse cursinho do conselho, né, daí fica tranquilo para todos os conselheiros, não tem nenhuma dúvida. A gente pode também sanar as dúvidas daqueles que estiverem no momento aí para trabalharem com o próprio sistema. Obrigado. Passo a palavra, então, agora ao conselheiro Miguel, se tiver relatórios do mérito, conselho da comunidade ou de inspeção, possa proferir seu parecer. Seja bem-vindo, conselheiro Miguel. Então, senhor presidente, boa tarde, colegas. Eu tenho 2 relatórios. O primeiro da comunidade, referente à cadeia pública de Cidade Gaúcha. Mencionado relatório, foi apresentado o modelo indicado pelo Conselho Penitenciário. Atualmente, ou na ocasião do estabelecimento, haviam 20 presos custodiados, sendo 5 deles provisórios e 15 condenados. O Conselho da Comunidade realizou visitas às unidades. Foi verificado que o estabelecimento penal não há equipe técnica para a realização de comissão técnica de classificação. O protocolo não menciona quanto ao fornecimento de alimentação, não há atendimento de saúde odontológico e não conta com enfermaria. Os principais problemas de saúde aparentemente detectados são alergia de pele e sarna. Não há instrução escolar, remissão de leitura, cursos profissionalizantes ou canteiros de trabalho. Há, entretanto, remissão do trabalho, tendo um preso em tal atividade. O estabelecimento não conta com atendimento psicológico ou assistência social. Cultos religiosos são realizados na capa da cela, não sendo permitido ingresso dentro da cadeia devido aos protocolos sanitários. A parlatório do local também não conta com equipe técnica para a realização do Conselho Disciplinar. O Conselho da Comunidade realizou trabalhos em relação aos ingressos e aos presos que tiveram seu regime de cumprimento de pena progredido para o regime aberto. O Conselho forneceu materiais para manutenção do projeto de laborterapia artesanal existente na cadeia pública local, sendo que as peças produzidas são repassadas aos familiares para quem comercializa, bem como o recebimento de caixa de mantimentos entregues pelos familiares destinados aos presos. Não há controle de cumprimento por parte dos custodiados do cumprimento das penas substitutivas, da pena em regime aberto e de condições estabelecidas por conta da suspensão condicional do processo. As entidades designadas para prestação de serviço pelos presos são feitas pelo juízo local, sendo elas creches, APAI, escolas, asilos e principalmente junto ao executivo municipal dos municípios pertencentes à comarca, sendo essas atividades exercidas de acordo com suas aptidões físicas e mentais de cada penado e as necessidades das referidas entidades. A fiscalização da prestação de serviços gratuitos à comunidade é realizada pelos locais e entidades designadas pelo juízo, sendo repassadas aos mesmos, para que informem com periodicidade sobre o cumprimento de serviços comunitários, ou, em caso de descumprimento, na medida pelos condenados via ofício ao juízo. O Conselho da Comunidade, no período apontado nesse relatório, realizou entrevistas aos custodiados, sendo as reclamações principais referentes ao calor e à complementação de alimentação fornecida. Para esse o relatório, senhor presidente, pela aprovação. Obrigado, conselheiro Miguel. Em discussão por todos os conselheiros presentes e votação. Com sinal de costume, aqueles que concordarem, erguem na mão. Está aprovado, conselheiro Júlio. Desculpe, conselheiro Miguel. Exato. O segundo relatório é referente à cadeia pública de Umuarama, final protocolo 6727. Foi apresentado o modelo indicado pelo Conselho Penitenciário. É um estabelecimento de regime provisório com 68 vagas. Na ocasião, 121 detentos, sendo 82 provisórios e 29 condenados. Composto por 2 galerias coletivas, 16 celas, sendo que não há cela para isolamento. E os detentos dispõem de banheiro de sol. Não dispõe de refeitório para os presos.
São utilizados raquetes, monitoramento eletrônico através de câmeras de sistema de segurança. O tempo de chegada da equipe de intervenção tática é de 15 minutos, sendo elas o DSO, SOI, GSI, policiais militares e SSI. O centro encontra-se bem mantido e bem iluminado. As condições da galeria, higiene, pintura, instalações elétricas e hidráulicas são razoáveis. Quanto às celas, instalações hidráulicas razoáveis e elétricas ruins, higiene razoável e pintura ruim. O estabelecimento foi visitado e inspecionado nos últimos 6 meses pelo Juiz do Corregedor, Ministério Público Estadual e a Defensoria Pública Estadual. Não há reuniões do Conselho Disciplinar. O período de triagem de novos presos é a cada 30 dias e não tem sido aplicado RDD. Há local adequado para que os presos solicitem seguro. A segurança interna é feita por terceirizados. O sistema de alimentação do estabelecimento é terceirizado e é utilizada a mão de obra dos custodiados. São fornecidos materiais básicos de higiene pessoal e vestuário pelo Estado. Conselho da Comunidade e pelos familiares dos presos. Existe regulamentação para entrar nos itens. Há local para atendimento à saúde e odontológico, assim como há médicos disponíveis para atendimento. Próximo ao estabelecimento também encontra-se a unidade do SUS. Dispõe de projeto específico de prevenção, doença sexualmente transmissível, AIDS, e ocorre distribuição de preservativos. Não conta com projeto de tratamento de usuários de drogas. São fornecidos máscaras, luvas, álcool em gel e líquido pelo Estado. Há local para advogado atender os clientes, é oferecida assistência jurídica gratuita. A Defensoria Pública do Estado presta atendimento no local mensalmente. Não dispõe de atendimento psicológico, assim como não há psicólogos no local. Assistência social é prestada aos presos, é realizado contato com os familiares dos custodiados. Não há local para realização de cultos religiosos. Os mesmos foram interrompidos durante a pandemia. São realizadas práticas esportivas como futebol. A unidade dispõe de instrução escolar de modalidade de ensino fundamental, porém não conta com salas de aula e biblioteca. Dispõe de remissão de pena para leitura. Na ocasião, haviam presos em atividade educacional. Não são fornecidos cursos de qualificação profissional. Na mencionada data, os custodiados trabalhavam em canteiros internos e convênios com empresas, sendo o trabalho feito com alfabetização, cozinha, faxina externa e manutenção. 25 presos trabalhavam nesses cargos. O trabalho em canteiros internos tem remuneração de R$ 70, conveniados com empresas recebem uma remuneração de R$ 976,50. A triagem para a participação dos detentos em canteiros de trabalho é passado para a Comissão Técnica de Classificação. Eu exposto, senhor presidente, parecer pela aprovação do relatório. Discussão por todos os conselheiros presentes. Aqueles que concordam, fazer um gesto de costume. Está aprovado, conselheiro Miguel. Pode prosseguir, se tiver mais algum, por favor. Eram esses 2 protocolos que havia para o relatório no momento, senhor presidente. Obrigado mais uma vez, conselheiro Miguel. Passo a palavra, então, ao conselheiro Torsten Ferraz, se tiver relatórios de mérito, Conselho da Comunidade ou de Expressão. Seja bem-vindo, conselheiro Torsten. Obrigado, senhor presidente, demais conselheiros. Para esta data, eu tenho 2 pareceres. Vou começar por um relatório de suspensão prévia da cadeia pública de Pitanga. Foi apresentado em resposta ao ofício 064, de 19 de janeiro de 2023, do Conselho Penitenciário, no formato proposto pelo Conselho. E da análise do relatório prévio, nós temos as seguintes informações. A capacidade do estabelecimento é de 36 vagas para mulheres, com ocupação na data do relatório de 62 mulheres e 2 homens. As mulheres ficam alojadas em cubículos separados dos homens. Não existe separação de presas provisórias dos condenados, porém existe no prédio espaço resguardado para presa de seguro e isolamento disciplinar. A unidade possui equipamentos de segurança, tais como raquete detectoras de metais
e sistema de CFTV, monitoração por vídeo. Segundo o gestor, em situações de crise, a unidade conta com o apoio da equipe de GSI das unidades da região. Quanto à manutenção predial, o gestor local informa condições boas e razoáveis de cuidados. Para o atendimento de mulheres, o estabelecimento possui espaço para gestantes, parturientes e creche para abrigar crianças maiores de 6 meses e menores de 7 anos, bem como conta com equipe exclusiva do sexo feminino para o tratamento. A segurança interna e externa é auxiliada por 12 colaboradoras terceirizadas, com equipe de gestão, é composta por um chefe, que é o policial penal da unidade, né? E também conta com um assistente social para prover assistência das presas. De acordo com a gestora, os servidores não contam com capacitação profissional. Não é fornecido nenhum tipo de treinamento através da escola de aperfeiçoamento penitenciário para a equipe lá. A unidade não conta com conselho disciplinar, porém conta com comissão técnica de classificação. A alimentação é fornecida por empresa terceirizada, sendo permitida a entrada de outros alimentos prontos para o consumo. Também são fornecidos materiais básicos de higiene pessoal e vestuário pelo Estado. A entrada de alimentos e materiais de higiene são autorizados conforme a lista estabelecida pelo Departamento de Polícia Penal. Não existe assistência fornecida ali pela equipe no prédio, porém, eles procuram, quando há necessidade, o Sistema Único de Saúde. E para o acompanhamento da pandemia do Covid-19, presos e servidores foram testados. E para prevenção, eles recebem máscaras, álcool em gel e álcool em líquido. O resultado da última testagem não constatou contaminação de presos ou colaboradores. A assistência jurídica é prestada pela Defensoria Pública do Estado do Paraná. Como já mencionado, existe assistência social e também, em relação à assistência religiosa. Também dispõe de atividades laborais. O estabelecimento proporciona 14 vagas preenchidas a critério da gestão, que considera o tempo de prisão e o comportamento carcerário. A unidade recebeu visita nos últimos 6 meses do Ministério Público e do Juiz da Execução, e inspeções da Defensoria Pública, também do Juiz da Execução e do Ministério Público. O Conselho da Comunidade Local participa, né, no auxílio do funcionamento do estabelecimento com fornecimento de kits de higiene e materiais de limpeza. Também fornece lâmpadas, chuveiros e outros materiais de consumo, porém não especificam os valores. Nós consideramos informações preliminares suficientes para a aprovação do relatório, mas também sugerimos inspeção presencial da unidade pelo Conselho Penitenciário. Nosso parecer, então, é favorável, senhor presidente, e sugerimos encaminhamento aí dos autos para conhecimento das Secretarias de Segurança Pública e providência do Departamento da Polícia Penal. Em discussão por todos os conselheiros presentes, aqueles que concordam e aprovam, só por gentileza pelo sinal de costume. Está aprovado, conselheiro Torsten. Pode prosseguir se tiver mais algum, por favor. Obrigado, senhor presidente. Sim. Agora eu passo para um relatório do Conselho da Comunidade da Comarca de Cornélio Procópio. Trata-se da visita realizada no mês de março. O relatório foi apresentado no modelo proposto pelo Conselho Penitenciário. O Conselho da Comunidade está com mandato vigente, devidamente instalado, com equipamentos necessários para suporte às atividades. O Conselho da Comunidade relata que a cadeia pública de Cornélio Procópio estava com lotação de 304 homens na data do relatório, porém não apresenta informações sobre a capacidade do EGASP. Existe espaço para isolamento preventivo.
não ocorre assistência à saúde, sendo registrados pela equipe da unidade casos como sarna, alergias respiratórias e alergias de pele. Igualmente, não ocorre assistência educacional ou laborterapia. Também não existe assistência psicológica, porém, eles dispõem de assistência social, religiosa e atendimento jurídico. Não dispõem de conselhos disciplinar e comissão técnica de classificação. Para os egressos, bem como penas e medidas alternativas, o Conselho informa que não presta assistência. Estas são as informações trazidas pelo Conselho da Comunidade Local, de Cornélio Procópio. Ele realizou a visita, né? Ele realiza visitas mensais, proporcionou o relatório. Nosso parecer é favorável ao recebimento do relatório do Conselho da Comunidade de Cornélio Procópio, mas também sugerimos a visita em loco do Conselho Penitenciário àquela cadeia. Como a matéria também afeta ao Departamento de Polícia Penal, sugerimos encaminhamento para conhecimento da Secretaria de Segurança Pública e providências da Polícia Penal do Estado do Paraná. Antes de colocar em votação, só recordando aos conselheiros, principalmente aos novos, aos que tomaram posse recentemente, aos que vão tomar. Recentemente, a Secretaria já, após provocação do ato do Conselho, foi disponibilizado, comprado, adquirido 2 carros que estão disponíveis aqui para que os conselheiros possam, assim que agendado as vistorias em loco, retirar esses carros junto da Secretaria, realizar a vistoria no local, ou a visita técnica, ou a fiscalização, e passar 1 ou 2 dias, depende do local, né, naquela regional, e retornar com o veículo disponibilizado pela Secretaria para o Conselho Penitenciário do Estado. Então, nós temos 2 aqui à disposição do Conselho. Coloco em deliberação por todos os conselheiros, parecer emitido pelo conselheiro Thorsten, e votação, aqueles que concordam, fazendo o sinal de costume pela aprovação. Está aprovado o conselheiro Thorsten. Pode prosseguir se tiver mais algum, por favor. Eu agradeço, senhor presidente. Para esta data é o que continha. Muito obrigado, conselheiro Thorsten. Bom, a parte de vistorias e fiscalização, então, além dos veículos que são disponibilizados pela própria Secretaria, nós vamos começar agora pela Secretaria do Conselho, nesse caso agora, fazer um agendamento de visitas locais por regional, a princípio, que eu mencionei, Foz do Iguaçu, Maringá, Londrina, Ponta Grossa e as demais regionais, que agora nós temos diretamente 140 estabelecimentos penais para serem visitados, mais 155 atualizados ontem, conselhos da comunidade prestam serviços penais. É muita demanda, mesmo que todos os conselheiros estejam dispostos e possam realizar as vistorias, vai faltar dias no ano para poder realizar as vistorias junto com as atividades que são inerentes a cada função, a cada cadeira que aqui está presente. Só também aqui explicando aqui para o próprio conselheiro Miguel, conselheiro Júlio, apresentando, representante agora na qualidade de membro suplente da cadeira da Comunidade 2, e futuramente já a doutora conselheira Letícia, representante do Ministério Público Federal. Bom, a palavra ainda está aberta para o conselheiro que quer se manifestar sobre qualquer assunto, tanto na forma online, primeiramente. Presidente. Com a palavra, conselheiro Thorsten. Eu queria cumprimentar e dar as boas-vindas ao conselheiro Júlio Tavares, pessoa que conhece o tema penitenciário muito bem também, e é uma alegria vê-lo aí participando do nosso conselho aí, na qualidade de membro e representante da comunidade. Igualmente, também quero desejar boas-vindas a mais uma representante do Ministério Público Federal, que sempre nos representou e soma nos nossos trabalhos do dia a dia aqui do Conselho Penitenciário, inclusive com pessoas que se destacaram bastante na sociedade. O Ministério Público Federal sempre trouxe quadros bem destacados, a exemplo até do conselheiro que passou que é hoje deputado federal, né, o deputado Deltan Dallagnol. Então, sempre pessoas que somam e qualificam aí a atuação pública.
Então, nossos cumprimentos aí e as boas-vindas. Tá ótimo. Eu passo a palavra aqui também agora ao conselheiro Antônio Quinupa, que não está a imagem dele não está ligada, por isso, mas nós não esquecemos. Conselheiro Quinupa, consegue nos ouvir? Bom, retornando, eu passo a palavra novamente então, ao conselheiro Antônio Quinupa. A palavra ainda está aberta ao conselheiro ou conselheiro que quer se manifestar. Presidente, eu acho que tem dois. Com a palavra, conselheira Iara. Para essas pessoas que nós saímos no interior, o conselheiro, ele que vai dirigindo o carro. Não tem. Você falou só do carro, não falou na questão de como é que quem vai, né? Deixando claro a logística, né? Então, assim, é o conselheiro mesmo, ou a conselheira, né? Que tem que fazer a locomoção. Nós não temos motoristas ainda disponibilizados para o conselho. É o futuro. Primeiro a gente está com aquela plano da fundação, né? Que é a implementação e pagamento do JETRON, novamente. E aí, na sequência, já vem reestruturação interna do conselho, sede, e assim vem junto já a parte pessoal, né? Que envolve aí até mesmo... Hoje eles não chamam, parece que não pode mais contratar motorista. Mas tem um pessoal que é disponibilizado, terceirizado, que faz o serviço. Eu não sei exatamente o termo técnico. Mas, a princípio, seriam os próprios conselheiros, e já avisando, os carros não têm seguro. Não, quem já é servidor público, seja na esfera federal ou na esfera estadual, já sabe que os carros do Estado não possuem seguro. Mas, dada que aquela prudência do dia a dia, né, o carro é nosso, né, e se acontecer algo, é feita a apuração, mas a sindicância é aberta para acidente de veículo, mas até agora, nesses 100 anos, graças a Deus, oh, bom Deus, nunca aconteceu. Espero que continue por mais 300 ou mais, assim. Então, não tem problema. Mas o próprio conselheiro, conforme as disposições anteriores, foi disponibilizado, é previsto nessa LOA agora, nós já fizemos a previsão de recursos tanto para a verba por transporte terrestre ou aéreo, quanto também por diárias e locomoção envolvendo combustível e envolvendo veículos. Em alguns casos, até que tem aeroportos, nós também temos uma verba disponibilizada para viagens aéreas, aí nesse caso. Mas chegando no local, vai precisar de deslocamento, né? E muitas vezes fica prejudicado, e por isso o carro, por mais que demore um pouco até o local, ele fica mais fácil o trânsito na localidade, né? Porque às vezes não tem Uber, ou um táxi demora demais, e assim por diante. Né? É isso. Não de nada, conselheiro. A prática é bem diferente, né? Está com a palavra, então, conselheiro Quinupa. Não sei se consegue nos ouvir. Conselheiro Quinupa, até mesmo seja bem-vindo mais uma vez. Tomou posse recentemente, foi reconduzido à cadeira da sociedade civil. E aqui está com a palavra também, eu até peço desculpas. Não foi, eu acredito, que distribuído. Não está no prazo, né, conselheiro? Para relatoria de pareceres de mérito, expressão ou de conselhos da comunidade, mas fique à vontade. Sim, senhor presidente, eu peço desculpa, né, pela instabilidade da conexão, acabei desconectando, o senhor tinha dirigido a palavra, né? Então, eu tenho o protocolo distribuído, mas não está apto para a relatoria, senhor presidente. Mas obrigado. Está ótimo, conselheiro. A palavra está aberta para assuntos gerais, se quiser também se manifestar. Ok. Bom, não havendo então mais assuntos gerais, nem pareceres de mérito ou de expressão ou relatórios do Conselho da Comunidade para serem proferidos nessa sessão, declaro então encerrada essa sessão e no grupo convidaremos para a próxima sessão ordinária que ocorrerá aí dentro de 15 dias. Obrigado pela presença de todos os conselheiros e conselheiras, aqui conselheira Hélida, conselheiro Joey, conselheiro Antônio Quinupa, conselheiro Torsten, conselheiro William, conselheiro Júlio, conselheiro André, conselheiro Miguel, conselheiro Yara, e também já a futura conselheira Letícia, que dá a satisfação de estar presente aqui já no conselho. Obrigado pelas ausências, a conselheira Marcia Tocas, e obrigado a todos pela presença. Até a próxima reunião. Até mais. Boa tarde a todos. Muito obrigada, boa tarde a todos.